Meus amigos e minhas amigas, canal Sangue Santista 3S está na área, eu sou Samuel Pereira, estamos chegando para mais um vídeo no canal e nós vamos falar muito de futebol, mais precisamente do Santos Futebol Clube a partir de agora com todos vocês, na Break News do Peixão, sempre atualizada, trazendo as últimas movimentações do Santos no mercado da bola no dia de hoje. Vamos falar da novela Soteldo. Falcão abriu o bico hoje e deu as suas versões sobre negociações do Santos, que tentou contratar um jogador que atuou no Flamengo e estava no futebol europeu. Nós vamos falar então também, mais precisamente, do Marcos Leonardo, que tem propostas ainda que vão chegar ao Santos. Tudo isso e muito mais, então, a partir de agora. Mas antes, você que não se inscreveu ainda, já ativa o sininho aqui, tá? Assim você não perde nenhum conteúdo do canal. Sempre o YouTube vai notificar você dos vídeos novos e também das lives. Se gostar, você já sabe, dá aquele like aí que ajuda bastante no engajamento do canal, ok? Então, bora lá, vamos falar do peixe. Meus amigos e minhas amigas, a Break News do Peixão chegando sempre atualizada, trazendo as últimas do peixe das movimentações do mercado da bola. Eu gostaria de começar falando sobre a novela Soteldo. Nós informamos e falamos que o Santos Futebol Clube então fez a reunião para que o Soteldo fosse reintegrado ao time do Santos, ao elenco. Só que teve uma reviravolta no dia de hoje, que é o seguinte: o seu Paulo Roberto Falcão, o homem forte do futebol do Santos, né? O rei de Roma, que está longe de ser o rei de Santos, né? Ele ganhou a queda de braço com a diretoria do Santos, tá? Mais precisamente ganhou a queda de braço contra o Rueda, o comitê gestor do Santos, tá? E também o Soteldo e o agente do Soteldo. Nessa reunião então ficou definido: o Paulo Roberto Falcão não abre mão de que o Soteldo continue afastado e não jogue mais no Santos, não seja mais reintegrado, tá? Então a diretoria, através do presidente, queria contornar a situação, reintegrar o jogador para que ele fosse aproveitado. O comitê gestor também e os agentes do Soteldo também. Porém, o Paulo Roberto Falcão, que todo mundo diz que ele é um boneco do posto, né, bonecão, que não faz nada, só que pelo contrário, hein, gente? Ele mostra nessa situação que ele tem força, porque ele vetou o Soteldo ser reintegrado. Então, o Paulo Roberto Falcão, tá? Ele ganhou a queda de braço com a diretoria do Santos e continua o Soteldo afastado. Ele não quer que o Soteldo seja reintegrado. Ele disse que o motivo que o Soteldo foi afastado é gravíssimo e não tem mais volta. Então, infelizmente, o Soteldo, que praticamente estava tudo certo para ser reintegrado novamente, o Falcão barrou. Então, nós que falávamos sempre, torcedores do Santos, que o Falcão não manda nada no Santos, pelo contrário. Então ele deixa bem claro que ele tem força sim nos bastidores do Santos contra o presidente e demais membros. Porque se ele, Falcão, é o principal contrário e ganhou a queda de braço, então o Soteldo não vai jogar mais no Santos, infelizmente. Vida que segue e vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. Ele disse que o Soteldo aguarda propostas que cheguem ao Santos para que ele possa sair do clube, ok? Isso que eu queria falar do Soteldo. Outra coisa, pegando esse gancho, sobre o Marcos Leonardo também. Falcão abriu o bico, falou, nós já dissemos ontem aqui que o Santos recebeu uma proposta oficial então da Roma, da Itália, 8 milhões de euros pelo Marcos Leonardo. O Falcão já disse que o valor é muito abaixo, a diretoria do Santos também confirma, diz que não vai aceitar os valores, são valores muito abaixo daquilo que o Santos espera pelo Marcos Leonardo, então ele não vai para Roma, tá? Só que, porém, no dia de hoje já surgiu a informação de que mais um clube vai fazer a proposta para o Marcos Leonardo nesses próximos dias, como a gente já tinha falado da Roma. Ela fez a proposta, não agradou. Agora é a bola e a vez do Benfica de Portugal. O Benfica, gente, acabou de vender o Gonçalo Ramos por 65 milhões de euros. Atacante. E agora quer um substituto para o Gonçalo Ramos. E aí eles têm
o nome do Marcos Leonardo, tá? Como uma das opções. A outra é Santiago Gimenez do Feyenoord, da Holanda. Então o Benfica quer o Santiago Gimenez do Feyenoord, que é até um pouco mais caro. E depois a segunda opção é o Marcos Leonardo, tá? Eles vão fazer uma proposta para o Santos, que ainda ninguém sabe os valores, e deverá chegar nos próximos dias. Então, sai a Roma de cena, entra o Benfica, a próxima proposta que vai chegar ao Santos, então, segundo a imprensa de Portugal, tá? Vamos aguardar. Eu acho que se chegar na casa dos 18 milhões de euros, o Santos vende. Eu, Samuel, não acredito que o Benfica ofereça esses valores, tá? O Benfica e o Porto são clubes que eles compram jogadores brasileiros no máximo por 12, 13 milhões de euros, 10, e depois revende por 3, 4 vezes mais. Então, mesmo eles vendendo o Gonçalo Ramos por 65 milhões de euros, eu duvido que eles paguem 18, 20 milhões pelo Marcos Leonardo de euros. Mas vamos aguardar a proposta, tá? Então o Benfica é a bola da vez para levar o Marcos Leonardo numa proposta que chegará ao Santos Futebol Clube, ok? E dessa negociação eu queria falar agora sobre reforços. Mercado da bola no Santos, que é o seguinte: o seu Paulo Roberto Falcão, então, que a gente já disse, deu entrevista, falou vários assuntos hoje, abriu o bico. Ele disse, então, categoricamente, que o Santos Futebol Clube tentou a contratação, gente, do médio volante William Arão. Lembra dele? Jogou no Flamengo, foi revelado, né? Jogou no Botafogo também, depois jogou no Flamengo, contratação. E é um ótimo jogador de meio campo, na minha opinião. Pode jogar como um primeiro volante, um segundo volante, aquele cara que vai... É o back-to-back, que vai de área em área, né? Aquele volante que chega na frente e volta na marcação. O Flamengo vendeu ele para o Fenerbahçe, da Turquia. E aí ele já estava um tempinho por lá. E aí o Santos pegou, foi atrás do William Arão. Fez uma proposta, segundo o Falcão, para contar com esse atleta. E aí as conversas estavam indo bem, estavam rolando bem. Só que aí o Falcão falou que teve os clubes do mundo árabe, tá? Que atravessaram o negócio e aí azedou o leite do Santos. Então o Santos estava tudo bem encaminhado, conversando com o Ilharão para tentar trazer ele, tá? E aí então esse mundo árabe, que todo mundo sabe que paga uma fortuna para jogador de futebol, realmente não dá para competir. A gente tá vendo aí Cristiano Ronaldo jogando naquele lado, aí tem o mundo o futebol do Catar também, que é muito forte, a Arábia, né? Então esse Emirados Árabes, então esse Oriente Médio aí, eles pagam muito alto salário para os jogadores, contratos longos, então não dá para competir. Aí o Falcão falou então que estava indo muito bem, mas a hora que os clubes árabes entraram na parada, o Ilharão arregou de jogar no Santos, da proposta, e aceitou jogar lá no mundo árabe e não vai jogar no Santos. Então, olha, é surpreendente. Acho que seria uma boa contratação, infelizmente não deu certo. Mas a gente vê então que o Santos tentou jogadores um pouco mais de nível, de mais qualidade, para ser reforço nessa sequência da temporada, ok? Então é uma pena que não deu certo, mas que nem o Falcão, nessa parte eu concordo com ele. Os clubes árabes, do Catar, Estados Unidos, Rússia, entrou na parada, Ucrânia, esquece, meu irmão. Nenhum jogador de futebol vem para o futebol brasileiro, tá? Essa é a grande realidade. E para finalizar, sobre negociações, o Santos então anunciou 5 reforços, todo mundo já sabe, o Dodô, o Furt, né? O Basso, também agora o nosso querido o meio-campista que veio do Fluminense, que agora me fugiu o nome dele. Mas então o Santos tenta aí mais algumas negociações. E para finalizar, a gente queria falar do Roberto Pereira, tá? Meio atacante, que todo mundo sabe está livre no mercado. Estava recebendo várias propostas, inclusive uma do Santos. E aí o Fenerbahçe se aproximou do atleta. Porém, a família dele não quer morar na Turquia, tá? E aí, o Besiktas, a família dele não quer morar lá.
Então, deu uma emperrada. Aí apareceu a Fiorentina da Itália agora. E aí fez uma proposta para o Roberto Pereira para jogar lá, jogador de 32 anos. E o Santos fez a proposta que o Falcão alega ser muito boa, excepcional para o jogador. Que trata-se, sabe de como, gente, ficou essa proposta do Santos? 600 mil reais de salário, tá? E um contrato até 2025 para o Roberto Pereira para aceitar essa proposta. O Santos aguarda, porque como ele é um jogador que está livre, sem contrato, esses jogadores que estão sem contrato podem ainda acertar com qualquer clube até dia 15 de setembro. Os que estão com contratos, não, já fechou a janela. Mas esses jogadores, então, que estão livres, eles podem fechar até o dia 15 de setembro. E o Santos tem a esperança ainda, segundo o Falcão, de poder contar com o Roberto Pereira. Eles gostaram da proposta e a família vê com bons olhos morar no Brasil. Porém, não queria morar, então, na Turquia, mais precisamente no clube do Besiktas. E uma proposta da Itália, eles veem com bons olhos da Fiorentina, porém, a do Santos também agradou. Então o Santos aguarda, espera ainda o Roberto Pereira até os 45 do segundo tempo para ver se vai poder contar com esse atleta, ok? Então é isso que a gente queria falar da Break News do Peixão, sempre atualizada, essa salada mista de negociações do Santos, saída, chegada de jogadores para o clube de Vila Belmiro. Se gostar, dá o like, deixa a opinião de vocês nos comentários para a gente trocar ideia de Santos. Voltamos com muito mais do Alvinegro de Vila Belmiro a qualquer momento aqui no canal. Um forte abraço, fiquem com Deus, eu fui!